eu quero falar com vocês sobre os principais erros que são cometidos na pregação, que você não deve cometer. Quais são esses erros? Infelizmente, hoje a gente vê, né, que nem toda pregação ela é uma exposição das verdades e da vontade de Deus, como a gente viu aqui. Nem toda pregação atende esse requisito básico. Muitas pessoas cometem erros que podem prejudicar a mensagem e também afastar as pessoas da verdade. E entre esses erros todos que esses homens e mulheres que se propõem a serem proclamadores cometem, eu vou colocar aqui para vocês alguns que são os mais graves, tá? Os mais graves dele. E aí eu vou colocar aqui na nossa tela, no nosso bloco de notas aqui, que eu já deixei preparado para que a gente possa discorrer junto aqui essa aula. Então, quais seriam os principais erros que essas pessoas vão cometer? O primeiro deles, e talvez um dos mais graves, né, que essas pessoas vão cometer, é a falta de preparação. A falta de preparação faz com que muitos pregadores subam ao púlpito sem estudar aquilo que eles vão pregar. E o pastor Josué Gonçalves, ele alerta que pregar não é improvisar. Ele fala assim, pregação não é improviso, pregação é preparação. Mas, pastor, já ouvi dizer que aquela pessoa que prega com esboço é porque não tem o Espírito Santo, já perdeu a revelação. Há pessoas que acreditam que a verdadeira pregação é aquela que a pessoa chega ali numa igreja, ele descobre naquele momento que ele tem uma oportunidade e daquela oportunidade ali ele tem que ter algo, uma pregação preparada para falar ao povo. Ou então é aquele modelo antigo onde a pessoa chega lá, ela abre a Bíblia, faz abre na sorte ali para ver onde vai cair e no que cair ali ela tem que arrumar uma pregação. Há pessoas que acreditam nisso. Mas a verdadeira pregação, ela vem através de preparação e não do improviso. Tá? A falta de preparação é o principal motivo de nós ouvirmos muitas bobagens, muitas heresias, de muitas pessoas terem que enfeitar com pseudo-manifestações do Espírito Santo o momento da pregação, porque não houve uma preparação necessária, então ele tem que fazer alguma coisa ali para que as pessoas acreditem que ele realmente está sendo usado por Deus, quando a simples exposição da verdade de Deus seria suficiente. Então, um erro, e talvez um dos principais deles seria esse. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Em 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, primeira coisa que você vai aprender é que se você deseja ser um pregador da palavra, você precisa manejar bem esta palavra. E eu não estou falando que você, irmãos, vai precisar saber de cor todos os versículos, todos os capítulos. Isso daí também não significa que você vai ser um bom pregador. Isso pode até significar que você tem uma ótima memória, mas não que você seria um bom pregador, tá bom? Outro erro que é muito grave que as pessoas cometem, que é esse uso do texto fora do seu contexto. Isso é um erro gravíssimo que as pessoas cometem ainda hoje. Pegar um versículo isolado e, através desse versículo isolado, criar uma interpretação da sua própria cabeça, tá? Sem considerar, primeiro, o que a pessoa precisa considerar quando ela vai fazer uma pregação? Contexto histórico, tá? Contexto histórico, ela precisa considerar a cultura,
ela precisa considerar contexto imediato, contexto imediato, ou seja, ela precisa entender o que está acontecendo ali ao redor daquele versículo, sobre aquele versículo, para quem é a mensagem, com quem está sendo falado. Ou seja, quando a gente pega um texto, tira ele do contexto, há margem para muita coisa errada. E aí é o que a gente vê, muitas doutrinas falsas sendo pregadas. Terceiro erro, para a gente não demorar muito nessa parte aqui. Falta de aplicação. A palavra, ela precisa levar o ouvinte à ação. A pessoa que ouve a pregação, ela precisa ter um e agora. Lá em Atos 2, quando o apóstolo Pedro se levantou para pregar, as pessoas, antes dele concluir, chegaram e perguntaram para ele: então, irmãos, o que faremos? Ou seja, o apóstolo Pedro pregou ali a mensagem do evangelho de uma forma poderosa, mas eles sentiram falta do e agora? E o que vamos fazer? Isso não pode faltar na nossa mensagem também, porque uma pregação que ela não orienta as pessoas de uma forma prática a mudança das suas vidas, a aplicação daquela verdade bíblica, ela não passou de uma aula, de um ensinamento. Então, a aplicação prática é fundamental para que a sua pregação ela cumpra o papel. Quarto ponto, excesso de emoção sem base bíblica. Muitos pregadores se empolgam também o público, mas não entrega o alimento sólido. Tem pessoas que mais vêm para entreter as pessoas do que para entregar a mensagem de Deus. Poderia fazer um stand-up gospel, seria menos feio do que dizer que está pregando a palavra. Irmãos, tem gente que vai totalmente para o lado emocional. Foca, vê a irmã ali, que a mensagem talvez casou ali com o que ela está vivendo, com o que ela passou, vê que a irmã está quebrantada ali, e aí ele aproveita disso e fica somente emocionalmente. Ou aquele tipo de pregação que é baseada apenas para amaciar o seu ego, amaciar e te dar paz para continuar pecando em paz. Né? Não entrega o alimento sólido. O sermão, ele deve, antes de qualquer coisa, ser bíblico e não motivacional. Isso aqui é a função do sermão. Não é uma mensagem para te motivar, para te dar uma animada, para te dar um gás. A mensagem bíblica, ela tem uma função. Tem um professor, certa vez em aula, ele disse o seguinte, não sei se a frase era dele ou se ele ouviu alguém dizer, que quando o culto de verdade é bom, não é aquele culto que você sai alegre, pulando, feliz da vida. O culto bom é aquele que a mensagem ela entra como uma espada no seu peito e você sai dali com um nó na garganta. Porque você teve plena convicção de que aquela mensagem ali te confrontou e te desafiou a mudar em algo na sua vida. Esse sim é o verdadeiro e bom, um culto poderoso, um culto que foi realmente bênção na sua vida. Porque ele teve aplicação prática e ele não foi baseado na sua emoção, ele foi a exposição de uma verdade bíblica de forma poderosa. Mas um erro que muita gente comete aqui é a autopromoção. Às vezes a pessoa se empolga, né? E aí ela vai falando dela mesma. E aí ela começa falando dela mesma. E eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu já estou no... né? Eu jejuei 7 vezes nesta semana, eu orei 12 horas, eu fui para o monte 8 vezes por semana, e aí ela se empolga na sua autopromoção. É que eu estudei não sei o que, eu fiz o curso do fulano de tal, do pastor Renato, e agora por isso eu estou aqui. Ou seja, autopromoção. João Batista falou o seguinte, João 3,30, convém que ele
cresça e eu diminua. É necessário que somente Jesus seja exaltado ali na pregação da palavra dele, tá bom? E o sexto e último erro aqui que as pessoas cometem, qual é? É esse aqui, ó. Para você ficar alerta e não cometê-lo também. Seja simples, querido, e pregue a palavra. Você não precisa da cambalhota, você não precisa da pirueta, você não precisa falar com voz de trovão, você não precisa fazer efeito especial no microfone, não precisa nada disso. A única coisa que você precisa é expor a palavra, sem inventar, sem enfeitar ou exagerar. Você precisa ser claro e incluir Jesus na mensagem, porque se isso também não acontecer, não teve o seu papel, o seu objetivo alcançado. Então, queridos, a gente vê que pregadores, eles se empolgam. Eles vão lá e começam a inventar invencionices. É o outro que está vendo o anjo ali cutucando ele. É o outro que quer fazer efeito especial no microfone. É o outro que, em vez de falar da forma que ele fala normalmente, ele inventa de falar puxando R e puxando X. E inventa besteiras para tentar enfeitar. Talvez porque não tem segurança na mensagem que ele vai entregar. Talvez porque nem ele mesmo acredita que aquela mensagem que ele tem ali para passar para as pessoas é de Deus. Então ele tenta fazer alguma coisa. Ele tenta exagerar. Ele tenta falar que tem anjo, que está vendo não sei o quê, e parte para outras coisas que não é entregar a mensagem de Deus. A mensagem da palavra. Tá?